Bom, vamos lá para a sexta aula, né? Na realidade, continuamos no capítulo 4, porque envolve alguns conceitos novos e a gente vai explicando isso direitinho. A minha abordagem é sempre a abordagem mais simples, porque na realidade tudo é simples, até a gente aprender. Depois que a gente aprende, poxa, mas isso é uma bobagem. É bobagem sim, é tudo fácil, tudo tranquilo. Eu vou com calma, vou repetindo, né? E vou dando as minhas aulinhas aqui do jeito que eu acho que tem que ser. Bem, então vamos lá. Esse desenhozinho é aquele desenhozinho da direita, né? Se vocês repararem bem. E como eu vou introduzir agora alguns conceitos, o conceito de estabilidade é aquele. Agora nós vamos para a parte assim de como a gente usa isso praticamente no estudo da estabilidade, tá certo? Muito bem. Esse desenho é o mesmo daquele, não mudou nada. O que eu fiz aqui? A única coisa que eu fiz aqui está em preto. E a única coisa que eu fiz aqui foi prolongar a linha de ação do impulso. Tá vendo aqui, ó? Essa linhazinha pretinha aqui. Chega aqui na linha de centro, faz o ponto M, continua aqui para cima e vai embora. O que para nós interessa é que essa linha nova que eu tracei em pretinho aqui, ela é perpendicular à linha d'água, tá certo? Perpendicular à linha d'água. Ela vem aqui e corta aqui. Isso quer dizer o que? Para que eu quero isso? Esse ponto M aí. Esse ponto é o chamado metacentro. Pô, nome estranho, né? Fabuloso, difícil, metacentro, não é nada. Metacentro é essa porcaria aí. É onde o prolongamento da linha de ação do empuxo corta a linha de centro. E para que eu uso isso? Porque existem algumas relações matemáticas que eu posso chegar a estabelecer essa distância aqui, GM, tá certo? Em função da geometria da embarcação, tá certo? Quer dizer, eu posso achar esse metacentro em função dos parâmetros da forma da embarcação. No caso, da forma da linha d'água da embarcação, tá certo? Da forma da linha d'água da embarcação. Então eu posso descobrir isso matematicamente, tá certo? Matematicamente, eu posso saber essa coisa. A distância de G para M. G eu sei. É o centro de gravidade da embarcação. Isso a gente calcula fácil, aquela tabelinha que eu já falei para vocês, tá certo? Muito bem. Existe também uma maneira de se calcular BM. O BM, essa distância que vai de B até M, ela é uma divisão do produto da inércia transversal da linha d'água de projeto, a inércia transversal da linha d'água dividido pelo volume. Rapaz, que coisa feia esse negócio de inércia transversal. Não tem nada a ver, você não vai calcular nada. O fichito vai te dar o BM, BG, te dá tudo, entendeu? Então você não precisa ficar nada, mas você precisa entender o que é o BM. BM é a distância do centro de empuxo até onde ele corta a linha de centro quando o barco está inclinado. Por que eu uso isso aí? Porque usar essa distância GM na vertical era como se eu estivesse analisando esse ângulo alfa, entendeu? Porque, veja bem, se M subir, é porque B veio para cá. Então eu traço uma perpendicular na linha da água e tal, e vai dar lá em cima. Então M subiu para caramba. Caramba, M, BM. Eu consigo calcular BM. KG eu sei que eu calculo. Então vamos calcular. Então eu sei GM. GM é uma medida de estabilidade. Ele está ligado diretamente a esse ângulo alfa. Então, na realidade, eu falar em GZ, BM, é pensar em ângulo alfa. Essas medidas só variam, né, se mudar o ângulo alfa, tá certo? É apenas eu posso calcular esse ponto, metacentro, é importante. Mas isso eu faço, é preciso ressaltar que esse tipo de abordagem que nós estamos dando, a gente chama de estabilidade inicial. Essas fórmulas todas só são válidas para esses ângulos até 5 graus. 5, 6 graus, 4, 6 graus, por aí, não passa disso. Isso a gente chama de estabilidade inicial. Então, sem a gente precisar fazer nada, só sabendo a área da linha d'água, a gente já pode calcular uma estabilidadezinha inicial para ver se o nosso barco está legal, não está legal. De cara. Mas não quer dizer que ele esteja totalmente legal, porque a gente vai precisar estudar a estabilidade a grandes ângulos, que a gente chama. Então, nós temos estabilidade a pequenos ângulos, um estudo que é esse, e vamos estudar daqui a pouquinho estabilidade a grandes ângulos. O sistema é esse, não muda nada, esses pontos todos são aí.
tá certo? Só que a maneira de calcular é diferente, que também não interessa pra gente, porque quem vai calcular o free chip, tá certo? É uma questão só de matemática, não tem... Agora, o entendimento é esse aí, tanto para ângulos pequenos como para ângulos grandes. Agora, essa fórmula para achar o BM é para ângulos pequenos, não pode ser usada para ângulos grandes. Até 5 graus, 6 graus, por aí dá para usar isso aí, para mais não. Então, as fórmulas não são válidas para acima de 5 graus, 6 graus. Então, essa é a estabilidade inicial. Nós estamos estudando, no momento, estabilidade inicial. Não quer dizer que estabilidade a grandes ângulos seja diferente disso, é a mesma coisa. Só que essas fórmulas que a gente está vendo agora não servem para estabilidade a grandes ângulos. A gente vai ter que fazer cálculo na mão mesmo, mas que nós não vamos fazer. Quem vai fazer é o free chip, tá certo? A gente tem que saber as áreas inclinadas, tem que integrar, tem que fazer não sei o quê. Tudo é coisa simples, mas a gente não vai fazer nada disso. Quem vai fazer isso para a gente é o free chip, tá certo? É por isso que a gente pode ensinar para a turma leiga, porque não precisa de base matemática, não precisa de básica de mecânica para entender essas coisas. Muito bem, então eu vou passar agora a vocês para a figurinha do livro, que é uma figurinha, vamos dizer assim, oficial. A turma usa esses valores que você já sabe qual é. O nosso D, a lembrar do nosso D? O nosso D, eu vou lembrar vocês aqui, vou voltar, estamos aqui, ó. O nosso D é GZ, vai de G até a linha de ação do impulso, tá certo? Essa distância aqui é igual a essa aqui, tá certo? Então, D igual a GZ. Voltando lá para a figurinha tradicional, tá aqui. GZ é o nosso D, tá certo? O metacentro tá aqui, ó. O metacentro tá aqui. Nosso B estava aqui, o nosso peso estava em G, lembra? O B inclinou, veio para cá, porque afundou mais do lado de cá, a ação da força externa está aqui, nesse sentido, agindo para a direita, né? E nosso GZ está aqui, porque B foi para lá, né? Então, o impulso ficou para cima aqui e o peso ficou para baixo aqui, criando aquele nosso momento. Não está representado aí, mas é assim, tá certo? É assim que está. Então, ele apenas dá uns nomezinhos aí a certos pontos. Por exemplo, a linha, vamos dizer assim, mais importante é essa que passa por Belinha, que é o ponto... Por que é Belinha? Porque o B saiu daqui e veio para cá. Ele chamou de Belinha, mas na verdade é o nosso B. Nosso B, não tem problema nenhum em ser chamado de Belinha, tá certo? Ele apenas está querendo dizer, não, esse agora não é aquele, é esse. Ah, tá certo, eu sei, mas é que é B, não é Belinha, é B. O centro de impulso está aqui, porque está inclinado. Mas isso é uma forma de dizer assim, não, essa é a posição que depois que modificou. Ah, tá certo, tá bom. Então, a vertical passa por B, vem cá para cima, corta aqui, pronto, o meu M está aqui. Pronto, meu M está aqui, acabou. Pegou a vertical, passou por B, porque o centro de impulso é na vertical. O peso também é para baixo, na vertical também. Está aqui ele, é até representado. MVG é a força-peso, massa vezes aceleração, é peso. Tá certo? E aqui tem MG, porque o peso é igual ao impulso. Então você tem o impulso aqui, tem uma setinha aqui para cima, tem outra setinha para baixo, isso aqui é o peso, isso aqui é o impulso. Muito bem. Mas isso aqui, na realidade, é a linha de ação da força de impulso, tá certo? Cortou aqui é M. Muito bem. O GZ é o nosso D, né? É essa distância daqui para cá, que é igual a essa, que é igual a essa, até aqui é. Então, mas o que importa é que esse aqui é onde passa por G. Então, o pessoal chama aquele nosso D de GZ. É só isso. Não tem diferença nenhuma. GZ. O que é isso? O braço entre as duas forças. É o braço restaurador. Porque GZ vezes o peso, que é a mesma coisa que GZ vezes o impulso, porque o impulso é igual ao peso, é o nosso momento restaurador, tá certo? Então, o braço restaurador é GZ, beleza? A gente usa o ponto M também porque esse ponto M define o ângulo de inclinação. Esse aqui é o ângulo φ, que é igual a esse aqui, ó, inclinado aqui. Mesma coisa, o mesmo ângulo. Então, isso aqui tem uma relação direta com o ângulo de inclinação. Variou o ângulo de inclinação, M sobe ou desce, tá certo? Muito bem. Então, a mecânica é essa aí. Apenas botou as palavrinhas diferentes, chamou D de GZ, né?
Aqui ele botou belinha, não precisava. O B, ele era aqui, quando estava em pezinho direitinho, depois que inclinou, veio para cá, ele chamou de belinha, porque seria uma nova posição, tá certo? Tá bom, ok. O metacentro, a única medida, a única coisa nova que tem nesse desenho, diferente, é exatamente aquela que eu tracei em preto lá no outro, é a vertical que passa por B e corta a linha de centro da embarcação inclinada. Está aqui, M é um ponto, é o metacentro transversal, porque esse aqui é uma inclinação transversal. A gente está estudando inclinação transversal. A inclinação de proa e popa longitudinal é a mesma coisa, não tem problema nenhum. A mesma coisa a gente vai ver depois. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma figura, mas antes eu estava falando o seguinte, desculpa, me perdi e já estou voltando. Então, o que pode acontecer? Essa forma desse barco, ele vai inclinando, e B, esse tal de belinha aqui, ele vai inclinando, ele vai chegando para cá, para cá, para cá, para cá, mas chega um ponto que ele não vem mais para cá, ele começa a retornar para lá, em função dessa forma aqui, ó, tá certo? Ele chega ao máximo aqui e depois volta. Então, isso quer dizer o quê? O momento restaurador vai aumentando, aumentando, aumentando até um máximo e depois o momento restaurador começa a diminuir, diminuir, diminuir e depois fica negativo. Quando o peso passa de novo por cima de B e vai para o outro lado, a gente já viu que o barco vai virar, então é negativo. É o momento, não é mais restaurador, é o momento que atua no mesmo sentido que o momento atuante, né? O momento externo. Então, eu vou mostrar uma figurinha, um gráfico, que mostra bem isso aí. Ela é muito boa porque tem essa figurinha aqui de cima. Olha, o que eu acabei de falar é isso aí. Olha o nosso GZ. O GZ é aquele negócio, ó. Ele vai aumentando, por exemplo, a 30 graus. Vou botar aqui 10, 15, né? Cada tracinho desse é 10 graus, tá certo? Muito bem. Isso aqui já é estabilidade a grandes ângulos. Tá certo? Então, o que acontece? A 10 graus, aí a gente vai, o Freship calcula isso pra gente, né? A gente calcularia isso na mão, ou outro jeito qualquer. Nós sempre usamos agora computador, não calculamos nada. A gente pega o calculador, a gente chega lá que é 10 graus, o nosso D, que é igual ao GZ, né? Deu quanto? 0,4, ó. A 10 graus aqui, ó, no eixo aqui de baixo, 10, 20, 30. 10 graus vou aqui na curva, marco o ponto aqui, 0,4, GZ 0,4 metros, tá certo? Aquela distância D é 0,4 metros. Vou para 20 aqui, né? 20 graus. Aqui é 0,6, aqui é 0,8, então esse aqui é 0,7. Então a 20 está um pouquinho acima de 0,7. Eu vou trazer para cá 0,73, por exemplo, ou 0,75. Então, eu calculando, eu posso marcar esses pontinhos dessa curva toda aqui e desenho a curva. Aqui, ó, nesse caso aqui, é o nosso ponto da gangorra. Aqui o GZ, ele vinha crescendo, o GZ vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega um ponto que ele começa a diminuir, ó. Aí ele começa a diminuir, 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 pá! Nesse ponto aqui, P está de volta acima de B. O peso está em cima do empuxo. E como ele está indo para o outro lado, ele passa a ser negativo, ó. Então, se aqui é 150, aqui é 140, aqui é 132, está aqui, está marcado aqui. A 132 graus, esse barco aí, o peso está em cima do empuxo, mas continua indo para lá. Ele não conseguiu dar conta do momento atuante e está indo para lá, ó. Então aqui é 130, 140, 140 ele está a menos valor, e é óbvio que ele vai chegar ao máximo aqui de negativo, tá certo? E depois vai começar a subir de novo. Nesse ponto aqui é 180, o bicho já está de ponta cabeça, tá vendo? Está de ponta cabeça aqui. No caso do veleiro, isso aqui é uma situação instável. Porque é instável, primeiro porque o peso está em cima de B. Mas fora isso, o centro de gravidade dele com a quilha, ele vem cá para baixo. Então ele fica nessa situação de quilha a ponta cabeça, é uma situação em que o barco é muito instável. É muito instável. Porque o centro de gravidade está muito alto. Então, um esforço aqui bem menor do que seria para fazer ele virar, fazendo um esforço aqui bem menor, ele desvira e volta para aquela posição de
em pezinho bonitinho aqui, ó. Nessa situação aqui é 0 graus. Tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido isso aí, né? Vocês podem fazer perguntas, né? Bom, esse então é um gráfico que mostra que à medida que, né, a força atuante, olha aqui em cima, aqui ele está legal, aqui ele está naquela situação que a gente desenhou lá, tem a força atuante aqui, tá certo? Então o que aconteceu? O D foi aumentando, o D foi aumentando, ó, cada vez ele aumenta mais até o máximo aqui, ó, de 1,19. Esse barco aí. Então, a nossa D ou GZ, que é a mesma coisa, ele está com 1,19 nesse ponto aqui. A partir desse ponto aqui, o momento restaurador não deu conta, não dá conta mais. A partir desse ponto, o momento restaurador não dá conta de aguentar o momento externo. Então, o que vai acontecer? O ponto B vai começar a voltar para a esquerda, para a linha de centro, né? Então, o GZ, o nosso D, ele vai diminuindo, até chegar de novo em cima de o B ficar embaixo de P, tá certo? No caso aqui seria o B em cima de G, B em cima de G. Uma situação que vai virar, claro. Nesse ponto aqui, porque nós estamos naquele, ou não, esse ponto aqui é aquele da gangorra, né? Se der um ventinho para lá ou para cá, ele vai virar. Então aqui, nesse ponto, se ele continuar, se ele não der conta, ele não vai dar conta, ele não deu aqui, não vai dar aqui e vai continuar virando, tá certo? Isso aqui já é isso aqui ele perde o controle sobre o momento atuante, o momento restaurador aqui, porque aqui ele já está menor, né? A não ser que o momento atuante diminua, mas aí não é o caso, a gente está contando com a capacidade de criar o D e o GZ, né, para o barco. Então aqui nós temos aquele equilíbrio instável, ou vai para lá ou vai para cá, dependendo do que acontecer com o momento atuante. E se o momento atuante continuar forte, ele vai virar a ponta cabeça, tá certo? Então é uma coisa tranquila, é um gráfico. Esse é o gráfico de estabilidade a grandes ângulos. E a gente tem tanto a estabilidade inicial quanto essa aqui, é uma coisa que tem que ser estudada e tem normas para definir essa quantidade de GZ e outras, nesse que eu vou mostrar mais na frente, ele não mostra, mas eu vou mostrar em relação a esse gráfico aqui, tá certo? Porque isso aqui nós estamos estudando estabilidade estática, isso é estabilidade estática, não é estabilidade dinâmica, tá certo? Também existe o estudo da estabilidade dinâmica. Se ele não der, eu acho que ele não dá, mas eu vou mostrar para vocês aqui. É preciso só conhecer, saber assim, esses papos furados que eu dou para vocês aí, né? Não é papo furado, isso é física pura. Mas vamos botar assim num tom mais, não tão acadêmico, né? Vamos botar assim num tom familiar, tá certo? Esses problemas aqui, essas mudanças aqui, ó, né? Por que esse negócio subiu aqui, desceu, depois subiu de novo? É por causa da forma imersa, ó. A forma imersa, ela vai mudando de acordo com a forma do casco, tá entendendo? Então, às vezes diminui, às vezes aumenta, mas não é todo barco que tem isso. Alguns barcos têm isso, né? A maioria deve ter, a maioria tem. Aqui também, ó. Isso aqui é porque a forma imersa mudou, não é? Então, a posição de B é diferente, né? Então, é isso. Esse gráfico é só isso, tá certo? Essas linhas aqui, ó, por exemplo, ele só está mostrando que esse ponto aqui, ó, né, a 160 e poucos graus, é o ponto máximo de instabilidade aqui, ó, que vai dar menos 0,4. Então, botar mínimo menos 0,4. Né? Essa tracejada aqui é só para indicar que esse ponto aqui é menos 0,4. Esse ponto aqui, por exemplo, esse tracejado aqui, está apenas indicando que nesse ângulo aqui, 90 graus, o nosso GZ é 0,70 e pouco. 89, porque aqui é 0,8, 0,9, então é quase 0,9, 0,89. A mesma coisa aqui, e o máximo também, ele está indicando que esse ponto aqui é o ponto de máxima. Qual é o valor dele? Um pouquinho abaixo de 1,20, 1,19. Tá certo? Então, esse gráfico aí, gente, está tudo explicado, né? Vocês podem ter dúvida, etc., mas não tem nada diferente daquilo que a gente viu aqui. Só que se expressa vários ângulos, né? A gente estuda um ângulo, depois vira ele mais um pouquinho, depois vira mais um pouquinho.
calcula o D, bota aqui, isso aqui é o D. O D vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, aí depois, quando chega, por exemplo, aqui a 60, vamos ver qual é o ângulo máximo que ele pode inclinar. O ângulo máximo em que dá o momento máximo de restauração. É esse aqui. Aqui é 0,70, então isso aqui vai dar um 0,68, uma coisa assim, né? Então, no ângulo 0,68, ele estabelece o D máximo. É o máximo momento restaurador que pode ser feito, né? Qual é o momento restaurador? É o peso ou o impulso, que eles são iguais numericamente, vezes o GZ, que é o nosso D, 1,19. Esse é o momento restaurador, tá certo? O máximo que esse barco aí vai poder aguentar. Se chegar um ventão maior do que esse momento, ele vai vir para cá. Se o vento diminuir, ele pode até ficar num canto desse aí, mas se aumentar, ele vai embora, vai virar de cabeça, tá certo? Esse gráfico mostra isso. Não tem nada de especial, nem nada diferente daqueles desenhos que a gente mostrou. Só que cada ângulo desse aqui é uma situação daquelas modificado o ângulo, em que a gente calcula o D, que é o nosso GZ.